Saiba mais em www.redditor.com.br. Olá você, sou César Urgnani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Bairros na região do Padre Anchieta vão receber as equipes do mutirão de combate à dengue em Campinas, que vai acontecer no sábado, a partir das 8 horas da manhã. O plano é o mesmo das outras ações já realizadas este ano: entrar nas casas para eliminar criadouros do mosquito transmissor da doença, além de dar orientações aos moradores. As equipes vão percorrer o Jardim Rosália, Vila Régio, Vila Francisca, Parque Residencial Beira Rio, Parque Residencial 7 de Setembro, Núcleo Residencial Boa Vista, Parque Universal, Vila Lunardi, Parque Shalom e Vila Renascença. O mutirão deste sábado deve reunir 150 pessoas, entre elas agentes da saúde, voluntários e funcionários da empresa terceirizada Impacto Controle de Pragas. E líderes das equipes usam camiseta verde com as mesmas características. Todos estão identificados com crachá, mas em caso de dúvidas, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199. Dados do painel de monitoramento de arboviroses apontam que até quinta-feira, Campinas registrou mais de 107 mil casos de dengue até agora. De Campinas, Kevin Veloso. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede D'Or na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. Oferecimento: Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse reddor.com.br. 10 da manhã, 35 minutos. Uma ótima sexta-feira para você que está sintonizado na Rádio Bandeirantes Campinas. Você que até agora ficou com Gustavo Frison e Léo Gaspar Mota falando sobre a realidade imobiliária em Campinas com o Circuito Imobiliário. Amanhã tem a reprise do programa a partir das 10 horas da manhã e na próxima sexta-feira eles estão de volta depois do Jornal Gente. O Manhã Bandeirantes está chegando hoje, dia 14 de junho de 2024, a partir de agora, para trazer as principais informações da região metropolitana de Campinas, o espaço da Rádio Bandeirantes para você também participar com a gente, mandando a sua opinião, a sua informação, a sua crítica, a sugestão, participando pelo nosso WhatsApp, liberado neste momento, 19 97102 1493, 97102 1493. Você nos acompanha em FM 85.7, neste som que Pedro Piscinato leva até você. Pedro que hoje está a cara do Gilberto Suf, com também as opções pelo digital. Você acompanha a Rádio Bandeirantes Campinas pelo aplicativo Band Play, também no portal bandmulti.com e com imagens na nossa transmissão direto do estúdio no Jardim São Gabriel, Complexo de Comunicação João Jorge Saad, com Danilo Capucci, levando até você as imagens e também a ilustração e informação de tudo o que acontece nesta edição do Manhã Bandeirantes, que tem Tiago Prudente Apostos também. Bom dia para você, Tiago. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Uma ótima sexta-feira, finalmente sextou, hein? Mas já com informações de acidente registrado nas últimas horas, um na área urbana de Campinas e outro na rodovia Campinas-Mogi. A gente traz para você que nos acompanha no canal do YouTube Rádio Bandeirantes Campinas imagens de uma colisão registrada mais cedo na rodovia Ademar Pereira de Barros, a SP-340, conhecida como Campinas-Mogi. No trecho que passa pela cidade de Jaguariúna, duas carretas colidiram. Um caminhão bateu na traseira da outra
Isso provocou interdição temporária na faixa 2 para o atendimento por conta da urgência. Uma vítima em estado gravíssimo, que foi recolhida ali do local pela própria ambulância que é utilizada pela concessionária que administra o trecho e conduzida ao Hospital de Clínicas da Unicamp. Você confere pelas imagens que a cabine ficou totalmente amassada, danificada, o que exigiu um corte, inclusive, de parte da lataria para a retirada desse motorista que estava preso nas ferragens. O motorista do caminhão da frente não teve ferimentos. Ele foi ouvido, diz que apenas sentiu o impacto no momento da batida e os 2 veículos já foram colocados no acostamento. Então, para o motorista que passa pelo local, que segue no trecho da Campinas-Mogi, em Jaguariúna, não há lentidão neste momento por conta do acidente. Fica a nossa torcida pela pronta recuperação da vítima, que nada mais grave aconteça. Atendimento feito neste momento no Hospital de Clínicas da Unicamp. No sistema Anhanguera Bandeirantes, boas condições para o motorista nesse momento, às 10h38. Não há lentidão nos trechos que passam pela região metropolitana de Campinas, por outras cidades do interior de São Paulo, apenas na chegada a São Paulo, mas quem vai à capital paulista já vai se preparando sempre para enfrentar o trânsito nas marginais Tietê e Pinheiros, que acabam gerando um reflexo também na chegada pela rodovia dos Bandeirantes. Rodovia Anhanguera não registra lentidão nem mesmo na chegada a São Paulo. É uma boa opção também para o motorista que segue para a capital. Trânsito no anel viário neste momento, já fluindo bem, depois de uma lentidão registrada mais cedo por conta do excesso de veículos entre Valinhos e Campinas, mas agora fluindo normalmente. São 10h39. A Prefeitura de Campinas faz, nesse momento, uma entrevista coletiva e apresenta novas informações a respeito da situação de epidemia de dengue. Campinas, a partir de hoje, revoga a situação de emergência em saúde pública, mas não tira a cidade da situação de epidemia. O que isso significa? Nesse momento em que Campinas tinha casos, ainda tem muitos casos de dengue, mas agora apresentando uma queda. Mas no momento mais crítico da doença, Campinas, em situação de emergência, teve a possibilidade de facilitar compras de medicamentos, compras de insumos e facilidade também para processos que vão sendo realizados numa situação como essa em que nós vivemos da dengue. A partir de agora, acaba a situação de emergência usada para agilizar as ações de compra e contratações, porque o número vem diminuindo nesses últimos tempos, em função também das mudanças climáticas da chegada do outono e quase inverno que começa no dia 21. Mas os cuidados devem continuar. Fato de estar mais frio, principalmente de manhã e à tarde, reduz o número de casos de dengue, mas a cidade já registrou 37 mortes em 2024, já passou dos 100 mil casos confirmados e uma coisa não significa a outra, ou seja, nós continuamos em epidemia, os números ainda são altos, a dengue continua presente, mas fora da situação de emergência, voltando a ser tratada dentro das burocracias que existem até mesmo para o sistema de saúde. Até por isso, você ouviu mais cedo, agora há pouco, o Kevin Veloso trazendo a informação de que nesse final de semana vai ser realizado mais um mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti. Então, as equipes continuam fiscalizando os bairros onde há maior incidência de casos confirmados, de casos suspeitos e, infelizmente, de mortes também nesse ano de 2024, mas agora sem a situação de emergência que também colocou a cidade no mapa do Ministério da Saúde nesses últimos tempos e que coloca ainda muita lição a ser aprendida. Vale reforçar, Tiago, não é porque não estamos em situação de emergência que nós vencemos a guerra contra o mosquito Aedes aegypti. Pelo contrário, né? A gente tem perdido essa guerra ano após ano, aliás, as batalhas, né? Porque a guerra é o geral e eu espero que um dia a gente consiga vencer finalmente essa guerra. Então a gente tem que continuar atento. E é aquilo que a gente comentou ontem aqui no Manhã Bandeirantes, é continuar tomando as medidas de precaução. O combate à dengue
é o tempo todo, não é só no verão, não é só na primavera, é o ano todo. Essa rotina de checar focos do mosquito Aedes aegypti na sua casa tem que ser uma rotina para o ano todo. É assim que tem que funcionar, e eu espero que os números melhorem como estão melhorando e que a gente possa, daqui para frente, colocar isso como uma rotina, né, Heitor, para checar os focos do mosquito Aedes aegypti sempre, na sua casa, no seu apartamento, onde você vive, e que o brasileiro finalmente aprenda a fazer essa precaução, né? Não tem previsão de chuva para os próximos dias. Campinas continua com aquele cenário de veranico, como os meteorologistas chamam, amanhecendo com temperaturas baixas. Hoje, por exemplo, a RMC começou a sexta-feira com 13 graus, menos do que nos últimos dias, mas ainda com previsão de tempo firme e seco, céu claro, temperatura subindo durante o dia, chegando à máxima de 28 graus. Já estamos próximo dos 26 nesse momento, são 10h43, os termômetros marcando 25,6 graus, segundo a medição do CEPAGRE da Unicamp. Final de semana vai permanecer assim, a mínima amanhã prevista de 15 graus, com a máxima de 29 e também sem previsão de chuva, mas não é só a água da chuva que forma criador de mosquito Aedes aegypti, não. É o vaso que a gente está sempre cuidando e acaba, às vezes, não tendo a mesma atenção com o pratinho embaixo do vaso, que precisa ter terra, é a gente lavando o quintal, fazendo algum processo ali de higienização e deixando a água parada, e por isso que o cuidado precisa ainda continuar nos próximos dias, nos próximos meses e sempre em Campinas, enquanto o mosquito Aedes aegypti ainda for parte da nossa realidade. Agora, 10h44, ontem se entregou à delegacia na cidade de Limeira o pai de uma aluna que agrediu uma estudante de 14 anos em frente a uma escola. Uma cena que foi registrada por outros estudantes. O pai chega para buscar a filha na escola e a menina, que tem 11 anos, já havia relatado anteriormente para ele que vinha sofrendo algum tipo de perseguição, algum tipo de bullying por uma outra colega mais velha, que tem 14 anos. Segundo o relato do pai, ao ver a filha tendo os cabelos puxados na saída da escola, ele parte para cima dessa adolescente. As cenas são violentíssimas. São golpes de capacete na cabeça da menina, chutes na nuca, socos e ameaças. Em um determinado momento, uma outra mãe consegue apartar essa violência. Não dá nem para chamar de briga, porque a menina não está sequer conseguindo se proteger, quanto mais reagir. Ela afasta, tira essa menina, essa adolescente, que sai caminhando, dá 3, 4 passos e ela cai no chão, porque estava completamente grogue com as pancadas na cabeça. Passado um período de cerca de 24 horas, esse homem agressor, ele vai acompanhado de um familiar e de um advogado ao 3º Distrito Policial de Limeira e relatou que o sangue subiu por conta do que ele viu a filha passando. Nós conversamos com esse homem, com esse agressor, que vai responder em liberdade e conta pra gente pouco mais do que foi também dito ao delegado em depoimento na delegacia da cidade de Limeira. A minha filha sempre falava que estava sendo ameaçada e tudo, né? E eu levava e buscava ela todo dia. Aí eu chegando lá, aí essa menina falou que não conhece essa menina, é de outra de turma e assim, é mais velha, né? Minha filha tem 11 anos só. E na hora que eu vi a agressão, começou batendo, rolando, aí você sabe, a reação de um pai é tentar tirar a pessoa de cima, né? E ela não saía e na verdade também tinha um monte de mãe lá também, ninguém queria, só, não sei se vocês viram na reportagem, falando, vai, bate, entendeu? Então, o certo era, assim, eu sei que eu fui errado, tudo, eu admito que eu fui errado, mas na hora a reação a gente fica cego, né? O senhor não deveria só separar? Sim, mas na hora, assim, tipo, o sangue sobe e a gente não, entendeu?
Não pensa, aí vai pensar depois que a burrada foi feita, né? Pelo vídeo, o senhor dá capacetadas, Sim. dá um chute, Sim. e depois que uma mãe interfere, o senhor ainda ameaça. Não, ameaçar não. Não ameacei não. Isso daí foi a gritaria do pessoal, entendeu? Mas sobre isso ameaçar, eu não ameacei não, porque eu vou ameaçar, eu sou pai de família, eu sou trabalhador, entendeu? Por que o senhor fugiu do local? Não, eu fugi porque eu tava sendo ameaçado, entendeu? O advogado do senhor disse que hoje o senhor foi agredido. Sim, o que hoje aconteceu hoje cedo eu fui agredido pelo familiar deles, falou que era tio dela, não sei. O senhor estava onde? Como é que Não, foi? eu fui levar minha esposa no serviço e quando eu tava voltando, aí ele chegou e parou com o carro, fechando eu assim, desceu do carro já agressivo, falei, não, aí me deu 2 socos, tá? Aí veio um outro pessoal, falou, não, ninguém vai bater nele não. Aí eu fui embora pra casa. O senhor tem mais algo a acrescentar sobre isso que aconteceu? Está arrependido? Demais. Quer passar uma mensagem para a família da vítima? Eu queria pedir desculpa para eles, perdão, porque eu sei que eu fui errado, né? Porque isso daí não deve ter feito. Porque na hora, até um pai de família sabe o que é. Na hora você vê uma criança de 11 anos e uma menina que tem acho que 15, 16 anos, não sei certinho, em cima da sua filha ali de 11 anos. E minha mulher agora tá lá no postinho fazendo corpo de delito para fazer a ocorrência também. Por causa da agressão. A minha filha também tá tudo machucada, cabeça, tudo. O que a polícia já conseguiu apurar dos fatos? Tudo começa no intervalo da escola. A menina, filha desse agressor de 11 anos, teria elogiado um garoto. A menina mais velha, de 14, que foi agredida por esse homem, não teria gostado. Então ali começaram essas provocações entre as duas adolescentes, crianças, uma de 11 e outra de 14. Na saída da escola, o que inicialmente era discussão começa a ter uma troca de puxões de cabelo. E é nessa hora que o pai da menina de 11 anos chega para buscar a criança, vê a briga e começa a espancar a outra adolescente. Imagens que foram gravadas e mostraram o homem que passou a agredir a menina já estão com a polícia. Chutes na cabeça, chute nas costas, agressões que não paravam até a vítima chegar a desmaiar. Ela foi atendida pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, levada à Santa Casa de Limeira. Os familiares dela foram avisados da agressão pela direção da escola. E segundo o relato desse homem agressor, horas depois eles se encontraram na rua e dessa vez foi o pai agressor quem apanhou. Diz que estava ali de capacete e tomou pelo menos 2 socos na cabeça de um homem que se apresentou como tio da menina, que foi socorrida, liberada do hospital, mas vai continuar sendo acompanhada pela equipe médica para saber se ela não teve sequelas por conta dessas agressões. Com o tempo vão saber se ficou algum trauma na cabeça da menina por conta dessa pancadaria que foi registrada e que já está nas mãos das autoridades. Ele responde agora por lesão corporal e ameaça em liberdade. Se houver qualquer problema a mais para essa menina, esse caso pode sair da lesão corporal e entrar na lesão corporal grave ou até na tentativa de homicídio, pelos golpes como foram feitos em regiões vitais, pescoço e cabeça. E agora ele deve prestar um novo depoimento. Nós procuramos também a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que lamentou o ocorrido, foi dentro de uma escola estadual, disse ser contra qualquer tipo de violência, que um boletim de ocorrência já foi registrado e o caso inserido na plataforma Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar, o Conviva SP. Um profissional do programa Psicólogos na Escola está disponível para atender a estudante, se isso for autorizado pelos responsáveis. Mas aí, no caso, tem que acompanhar também a violência que acontece, talvez, dentro das casas dessas famílias. Chega a dar vergonha, Thiago Prudente. Às vezes tem que comentar o óbvio, mas no mundo de hoje, às vezes, isso é necessário. Quando um pai, um homem adulto de 36 anos, flagra uma cena em que a filha dele, de 11 anos, está sendo agredida por uma menina de 14... Ele, como adulto na história, ele tem que apartar a briga, proteger a filha dele, comunicar à escola do que aconteceu, cobrar uma posição da Secretaria de Educação e, eventualmente, até registrar um boletim de ocorrência contra essa adolescente, que seria ali, no caso, um ato infracional, não um crime, por ela ser menor de idade. Mas
nunca tentar fazer justiça com as próprias mãos diante da covardia, da diferença física, da diferença da idade, do fato de ser um homem contra uma mulher e da filha dele presenciar tudo isso, basicamente com ele mostrando que se resolve uma discussão na violência e que ele, pai, agride uma mulher na frente da própria filha, Thiago. Essa história realmente, e infelizmente eu espero que a história não escale ainda mais em violência, né, Heitor? Porque você percebe que os episódios vão se repetindo, né? E isso é o cenário perfeito, infelizmente, para uma tragédia. Mas eu espero que possa se chegar a uma solução e que essa criança que foi agredida, adolescente, pelo pai, não tenha nada mais grave e que todo mundo possa responder por aquilo que cometeu. É claro que a gente espera de qualquer adulto ao ver uma briga entre crianças, adolescentes, independentemente da idade, é que ele faça a separação dessas crianças. Sem dúvida nenhuma, é essa a medida que a gente espera e não uma reação de agressão de um pai contra qualquer outra pessoa. E aí, muita gente vai usar de argumento, mas é que a criança já estava sendo agredida e o pai perdeu a cabeça. O pai fala isso na própria entrevista. Infelizmente, gente, isso não é justificativa. Não é justificativa. Nós temos sempre que agir para que a gente separe brigas de adolescentes, de crianças. Eu sei que muita gente acha que esse é um argumento suficiente, mas não é. Então, acho que há uma série de erros consecutivos. Primeiro, a escola, porque se o pai está relatando que essa é uma situação que já está acontecendo há algum tempo, Heitor, concorda comigo que faltou ação da escola para impedir que aquele caso continuasse se repetindo? Que o pai fala que a filha já estava sendo agredida há algum tempo, não é isso que ele fala na entrevista? Sim, mas ele em momento nenhum disse que relatou isso para a escola. Exatamente. Mas independentemente disso, a escola tem que detectar esses casos. Perfeito. Ela tem que detectar. Então você já tem o primeiro erro ali, concorda comigo? Segundo erro da família de não ter comunicado à escola do problema que estava acontecendo. Aí quando acontece, ele presencia uma situação como essa, ele comete mais um erro de agredir a outra adolescente. Aí depois de tudo isso, a família da adolescente que foi vítima, pelo que ele relatou também, vai lá, um parente tenta agredir ele também. Então, é um episódio com uma sequência de erros e de como não agir em situações como essa. E a gente espera que essa história tenha um desfecho. Aqueles que cometeram o crime, como o pai que acabou agredindo aí a adolescente, vai responder, que seja punido e que essa história finalmente tenha um fim. Mas esse não é um episódio isolado. Isso acontece em muitas escolas, episódios como esse, e que acabam envolvendo essa situação. E é um problema que é preciso, sim, cobrar o poder público para dar um caminho para que as escolas possam responder. E aí vai daquela história que eu sempre pontuo aqui, o envolvimento das famílias nas escolas dos seus filhos. É preciso um envolvimento maior para que se saiba exatamente o que está acontecendo e para combater esse tipo de situação. Mas esse episódio, não sei se você concorda comigo, eu nunca vi uma sequência de erros tão grande de todos os envolvidos nessa história. E a prova de que violência gera violência, porque chegou até depois ao revide entre adultos de um tio da menina que foi agredida, e que termine aí, que a justiça entre na história e que entenda qual é o melhor caminho para o pai agressor, para o acompanhamento dessas meninas, que o Estado se faça presente nessa hora, porque geralmente o Estado lava as mãos para isso. E, infelizmente, depois corre atrás da tragédia quando já é registrada. Um outro caso que chama a atenção das últimas horas vem da cidade de Hortolândia, Jardim São Bento, Rua Ari Barroso. Uma mulher de 52 anos era mantida em cárcere privada pelo marido e conseguiu fugir da casa para acionar a polícia depois de relatar que vinha sofrendo agressões físicas, tortura psicológica e era impedida até de comer. Esse homem de 44 anos, que agora está preso,
Ele seria um dependente químico que roubava as coisas da própria família. Tanto que quando a mulher consegue escapar da residência, ela corre pela rua, foge para a casa de um vizinho, que é quem dá o primeiro amparo, quem dá o primeiro socorro, e liga para a polícia militar. E assim que as viaturas da Rocan, as rondas ostensivas com apoio de motocicleta da polícia militar chegam, esse homem estava saindo de casa com aparelhos de televisão que ele iria, supostamente, trocar em um ponto de venda de drogas. E sabendo que a mulher iria impedir isso, ele a mantinha em cárcere privado e a ameaçava de morte. Nós conversamos com essa vítima que conta um pouco do que ela passou nas últimas horas e desse desespero que fez essa mulher tomar essa atitude de conseguir fugir da própria casa onde ela não tinha a menor segurança. Ele entrou, estava alcoolizado, drogado e começou a me bater, acusando que eu tinha traído ele. Toda a casa que a gente mora, ele arrumou um amante pra mim todas as vezes. E por conta dessas loucuras dele, ele me bate. Por causa da droga, por causa do crack, né? Por causa da bebida. Me bateu bastante, me trancou no quarto. Só consegui sair hoje, que eu consegui escapar. Fiquei sem comer, sem nada. E foi onde eu consegui fugir e pedir para um vizinho, bem lá pra baixo, na minha rua. Foi onde ele chamou a polícia. E aí, de lá de baixo, eu vi que ele estava furtando a minha casa também para trocar minhas televisões, as minhas coisas por droga. E aí eu segui ele, e aí com a ajuda da polícia, eles conseguiram prender ele. E na hora de ser detido, os policiais militares, eles puxam a ficha criminal para saber se esse homem tem ou não algum mandado em aberto, e sim, ele já era procurado por um crime anterior. O soldado Pancher, da equipe da Rocan da Polícia Militar, conta pra gente um pouco mais de como foi, primeiro, o flagrante em si e os desdobramentos depois na apresentação à Polícia Civil. Esta equipe de rondas ostensivas com apoio de motocicletas, durante patrulhamento tático pela cidade de Hortolândia, tomou ciência via rede de rádio de um suposto furto em andamento pelo bairro São Bento. De pronto, deslocamos-nos até as mediações, onde avistamos a vítima, que correu até a equipe em prantos, com as roupas, com as vestes rasgadas e com escoriações pelo corpo, afirmando que seu ex-companheiro havia invadido sua casa, a mantido em cárcere privado por dias, violentava, e que a poucos instantes ela tinha acabado de conseguir escapar do cárcere e acionar a polícia. Disse ainda que seu ex-companheiro subtraiu 3 televisores e mantimentos da residência, empurrando num carrinho do supermercado. Ato contínuo, esta equipe iniciou o patrulhamento pelas imediações, onde foi possível abordar o suspeito em posse dos objetos e pertences. Em pesquisa via Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça, foi constatado, em desfavor do detido ainda, um mandado de prisão datado de 2022 pelo crime de furto. Esse o soldado Pancher, bem em frente à Delegacia de Defesa da Mulher, no momento em que a ocorrência era registrada na cidade de Hortolândia. Agora ele responde por uma série de crimes, é o que se chama de um passeio pelo Código Penal. Lesão corporal, ameaça, injúria, furto à residência, sequestro e cárcere privado. Tudo isso apresentado na Delegacia de Defesa da Mulher. Esses últimos dias, Tiago Prudente, tem me assustado bastante o número de casos de violência contra a mulher que já são registrados, já não é de hoje, mas nessas últimas 2-3 semanas vem se tornando ainda mais frequente. Casos de feminicídio no estado de São Paulo, o último deles em Sorocaba, contra uma mulher que estava trabalhando, o ex-namorado não aceitava o fim do relacionamento, entra armado na loja de tintas, atira contra ela e foge roubando o carro de um cliente. Agora esse caso de cárcere privado, desse homem que tinha esse relacionamento de idas e voltas, a mulher coloca um fim, ele a tranca dentro de casa e começa a furtar os objetos dela. E em todos eles, a gente tem a sensação de que o autor, ele tem plena consciência dos crimes que ele está cometendo, a sociedade sabe que houve
o agravamento com crime de feminicídio, sabe que tem medidas protetivas, mas nada disso tem impedido que essas agressões e, em alguns casos, os homicídios sejam registrados. Tem algo ali que precisa ter a urgência tratada, como a Câmara dos Deputados parece não ter toda essa atenção. As mulheres nesse país estão sofrendo de violência todos os dias, a todo momento. As leis não estão sendo suficientes para proteger essas vítimas. E pouco se fala a respeito disso, além do raso, além da primeira camada, que é contar a história em si. Não basta mostrar que tem violência contra a mulher. A discussão tem que ir além e cobrar as autoridades que têm o poder na mão de mudar as leis que são claramente insuficientes nesse país, Thiago. Até a Maria da Penha, que dá nome à lei, foi ameaçada nos últimos dias, né, Heitor Fredo? Eu acho que é uma questão que precisa ser discutida mais profundamente. E o Congresso, claro, se furta a fazer esse tipo de debate, que é um assunto importante e que, infelizmente, tira a vida de milhares de mulheres todos os anos aqui no nosso país. É preciso, sim, pensar nessa legislação, é preciso, sim, trabalhar a legislação, mas mais do que isso, que eu acho que é muito importante, é fazer com que a legislação atual seja aplicada. Esse é um ponto central, uma dificuldade que nós temos, é fazer com que as políticas públicas que já foram criadas tenham efetividade para proteger as mulheres. E muitas vezes elas não têm essa efetividade. Porque, por exemplo, vou usar aqui, você emite uma medida protetiva. A medida protetiva é apenas um papel. O papel não vai proteger ninguém. Agora, com programas que foram desenvolvidos, isso não é em todas as cidades, é em apenas grandes centros. Por exemplo, que a Guarda Municipal faz o acompanhamento dessas medidas protetivas, ou seja, tem um contato direto com a mulher que tem a medida protetiva, sempre está passando por aquele local, cria-se um botão do pânico para essa mulher. São medidas que estão sendo adotadas, mas são poucas perante a situação que nós vivemos. Então é como se fosse uma gota em um mar. Então esse é um ponto que eu acho que precisa ser colocado. E nesse caso específico, em Limeira, tem um outro assunto que também é muito importante, que a gente está falando sobre a questão das drogas, porque é um viciado em crack, né, pelo que ela relata. A questão das drogas é outro tema que o Congresso também se furta a debater, a não ser com projetos que a gente sabe que não vão mudar em nada a realidade do nosso país, porque esse é um assunto que precisa ser debatido seriamente. São assuntos importantes, esses sim assuntos que vão mudar a vida das pessoas e que se relacionam em muitos casos como esse que a gente viu. Então é uma situação extremamente complexa. Além do Congresso discutir, ele também precisava discutir medidas e investimentos para que essas políticas públicas que já existem sejam aplicadas, porque há uma dificuldade. Porque, vamos concordar, né, Heitor? Tem uma medida protetiva hoje e não está inserida em nenhum programa em que a mulher consegue acionar a polícia rapidamente, adianta para quê? Só uma burocracia a mais e que não tem a efetividade de proteger a vítima, que tem que ser a prioridade para qualquer programa de segurança pública. 11h06, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, o giro com a reportagem sobre o tema que, nesse momento, é a prioridade no Congresso Nacional, a discussão a respeito do projeto de lei que muda as regras do aborto no país. A gente vai ao vivo conversar com a repórter Gabriela Veras para saber como é que está o andamento disso agora na Câmara e no Senado, depois de uma declaração do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de que por lá não tem pressa, não tem por que atropelar nada para discutir esse assunto. E ainda, operação em Campinas contra o crime de desmanche de veículos. Uma operação já prendeu uma pessoa e fechou 4 lojas de autopeças aqui da cidade. A gente vai conversar com o delegado para saber mais a respeito dos alvos dessa operação e de como isso pode baixar o número de crimes contra o patrimônio, os roubos e furtos de veículos aqui no município. 11h07, o Manhã Bandeirantes volta em instantes aqui na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento
Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redditor.com.br. Olá você, sou César Urgnani, piloto de testes e apresentador de TV. E na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Brasil registra atualmente cerca de 40% de cobertura em saúde bucal. A meta do governo federal é alcançar pelo menos 70%. Os índices foram divulgados pela ministra da Saúde, Nízia Trindade. Atualmente, a pasta tem cerca de 4 bilhões de reais para serem investidos na saúde bucal em 2024. Segundo o Ministério da Saúde, o montante possibilita, por exemplo, a implantação de mais de 6 mil equipes de saúde bucal, além de 100 centros de especialidades odontológicas e a aquisição de 300 unidades odontológicas móveis. A pesquisa Saúde Bucal Brasil, com dados dos últimos 3 anos, indica que quase 50% das crianças de 5 anos entrevistadas tinham cárie. O estudo destaca importante aumento de crianças de 5 anos livre de cárie entre 2010 e 2023 nas regiões Sul, Sudeste, Norte e Nordeste, tanto nas capitais como nas cidades do interior. O Centro-Oeste, por outro lado, apresentou pequena diminuição na proporção, passando de 38% para 37%. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Redditor na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. 11h09, está chegando o período eleitoral, está chegando o período em que nós vamos às urnas para escolhermos prefeito, vice-prefeito, vereadores, vereadoras que vão assumir a partir de 1º de janeiro de 2025 os cargos aqui na região, em todo o país. E segunda-feira começa uma série de entrevistas aqui no Manhã Bandeirantes com os 4 candidatos, pré-candidatos à Prefeitura de Campinas, mais bem pontuados na última pesquisa encomendada pelo Grupo Bandeirantes junto ao Instituto Paraná Pesquisas. De segunda a quinta-feira da semana que vem, nós vamos, dentro do Manhã Bandeirantes, ouvir o prefeito candidato à reeleição Dário Saad na segunda-feira pelo Republicanos. Na terça-feira, Paulo Gaspar, candidato pelo Partido Novo, vereador da cidade. Na quarta-feira, Pedro Tourinho, candidato pelo Partido dos Trabalhadores. E na quinta-feira, o deputado estadual candidato pelo Cidadania, Rafa Zimbaldi. Nosso critério para a ordem das entrevistas era de acordo com a classificação na última pesquisa. Então o convite foi feito a cada uma das campanhas dentro dessa sequência, desse cronograma. Na segunda-feira, Dário Saad, na terça-feira, Rafa Zimbaldi, na quarta-feira, Pedro Tourinho, na quinta-feira, Paulo Gaspar. As campanhas de Rafa Zimbaldi e Paulo Gaspar, por compromissos do deputado estadual e do vereador, optaram, num comum acordo entre eles, por trocar a data para essa entrevista. E pra gente o mais importante é ouvir o que tem a dizer cada um dos pré-candidatos a um dos cargos mais importantes do estado de São Paulo, que é a Prefeitura de Campinas. As entrevistas serão realizadas das 10h30 às 11 horas da manhã, o mesmo tempo para todos os candidatos, nesse período em que ainda não houve a oficialização de cada uma das campanhas, mas que nós já sabemos quem são os nomes que estarão nas urnas para o eleitor escolher a melhor opção. Então, anote aí, segunda-feira, Dário Saad, terça-feira, Paulo Gaspar, quarta-feira, Pedro Tourinho,
quinta-feira, Rafa Zimbaldi, numa série de entrevistas que eu quero contar também com a sua participação, enviando a sua pergunta, enviando a sua sugestão dos assuntos a serem abordados, dos temas mais relevantes para a gente discutir, e a ideia vai ser exatamente essa, Tiago Prudente, a gente entender dentro dos principais gargalos da cidade, das maiores dificuldades de uma administração pública, como pensa cada um dos 4 candidatos melhor pontuados na última pesquisa de intenção de votos pelo Instituto Paraná Pesquisas para a Prefeitura de Campinas em 2024. É importante demais, claro, ainda são pré-candidatos, mas a gente já vai conhecendo um pouco das ideias que eles têm para a cidade de Campinas. É claro que a entrevista com o prefeito é um pouco diferente, né, Heitor, da entrevista com os outros pré-candidatos, porque o prefeito está falando da cidade, então ele está falando do que está acontecendo naquele momento, e então eu sempre vejo que a entrevista com o pré-candidato que já é o prefeito da cidade, isso em qualquer ocasião, ela tem um tom um pouco diferente do que com os outros pré-candidatos, porque a gente vai discutir muito a cidade, o que está rolando, porque é ele que está administrando a cidade. Então, eu acho que também é muito interessante para entender o que está acontecendo na cidade e projetos futuros que o prefeito ainda pretende implantar se for reeleito. E aí os outros pré-candidatos que vêm nesse sentido, claro, de... E aí é muito interessante que você consegue entender o posicionamento de cada um, né? Que tipo de oposição esses pré-candidatos, se tornarem candidatos a prefeito, vão tomar diante da administração. Então acho que é muito importante para a gente ir aos poucos abordando vários assuntos, porque são tantos temas, né, Heitor, que são necessárias várias entrevistas para abordar cada um deles, né? E também para a gente sentir o termômetro de como será a campanha eleitoral quando começar o horário gratuito em rádio e em televisão, quando começarem os debates. Primeiro deles será aqui na tela da Band. Quando começarem, aí sim, as carreatas, as passeatas. Se a gente vai ter uma campanha eleitoral com propostas, com projetos, com debates de alto nível, ou se vai ser uma campanha de dedo na cara, gritaria, aponta isso, aponta aquilo. A gente vai ter um pouco desse termômetro também a partir de segunda-feira, com os 4 pré-candidatos mais bem pontuados na pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, aqui no Manhã Bandeirantes, no estúdio da Rádio Bandeirantes, respondendo aos nossos questionamentos, respondendo também a sua dúvida, porque você vai participar conosco também pelo WhatsApp a partir de segunda-feira nessa série de entrevistas pré-eleitorais. São 11h15, a Polícia Civil em Campinas montou uma operação nas últimas horas contra a adulteração de chassis de veículos, o roubo de peças e, principalmente, a revenda desse material desmanchado depois que crimes acontecem pela cidade em outros municípios. São os carros que são roubados ou furtados e depois, com as peças desmanchadas, cortadas, são revendidas dentro do mercado clandestino. Nessa ação, 4 lojas de autopeças foram fechadas. Um homem foi preso em flagrante. E o delegado titular da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, Dr. Antônio Dota Júnior, faz pra gente um balanço desse trabalho de investigação, que é desdobramento de operações anteriores e que é um passo que será, na sequência, importante para mais pessoas serem identificadas nesse mesmo esquema criminoso. Ela avisou, a vistoria em estabelecimentos de peças de veículos e motos. O resultado dela, nesta operação, foram empregados 20 policiais, 7 viaturas, apoio de agentes do Detran, da fiscalização do comércio da Prefeitura. A operação para nós foi frutífera, onde foram 4 estabelecimentos lacrados administrativamente pela Prefeitura e o Detran, e um foi notificado a apresentar documentação. Foi apreendida também uma motocicleta com placas feitas artesanalmente, e foram também vistoriadas 30 motocicletas, das quais apresentavam dentro da documentação legal. A diligência se estendeu também para o bairro do Jardim Campo Belo e também se concentrou na região aqui próximo da DEIC, que é do Jardim Amazonas. Essas diligências prosseguirão, essas operações prosseguirão. Esse é o começo
né, desta operação, cujo nome é Operação Desmonte, e nós teremos depois as demais fases. Alguém ficou preso? Foi uma prisão em flagrante no estabelecimento comercial, onde o indivíduo ele não mantinha as peças devidamente etiquetadas. Isso é uma determinação, uma norma do Detran, que essas peças de veículos de leilão elas devem ter etiquetas. Em razão disso, ele foi autuado em flagrante, pagou fiança e vai responder o processo em liberdade. Qual crime? É o crime de relações contra as relações de consumo. É um dispositivo que prevê justamente que o proprietário, o comerciante, ele tem a obrigação de manter a mercadoria devidamente dentro da legalidade. Esse o doutor Antônio Dota Júnior, delegado titular da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, sobre essa operação que terá desdobramentos nos próximos dias e que o nosso grupo de jornalismo vai continuar acompanhando. 11h18, deixa eu acionar a repórter Gabriela Veras de Brasília, repercutindo um assunto que foi tratado com urgência na Câmara dos Deputados e uma pauta que hoje é discutida em todos os ambientes. Seja no ambiente social, seja num ambiente familiar, seja num grupo de WhatsApp, seja nas redes sociais, o assunto que tomou conta do Brasil também está nos bastidores da política. A Câmara Federal aprovou a urgência de votação do projeto que equipara o aborto após 22 semanas de gravidez ao crime de homicídio. 24 segundos foi o tempo que durou a votação no plenário da Câmara. Votação a jato. Não houve anúncio sobre qual projeto estava sendo votado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, apenas avisou o projeto de urgência, e aí aquela narração que parece rodeio, que parece uma corrida de cavalos. Aqueles que são favoráveis ao projeto permanecem como estão aprovados. Opa, como assim? Aí deputados do PT, do PSOL, do PCdoB se manifestaram contra o texto, mas o resultado já tinha sido proclamado naquele momento. O presidente do Senado foi questionado a respeito disso, do que aconteceu na casa ao lado. Ele disse que no Senado vai ser diferente, que o projeto vai ser discutido, passar pelas comissões, nada de atropelar o regimento. Gabriela Veras, bom dia para você. Ótimo dia a você também, a todos que estão por aqui na nossa companhia. É exatamente isso. Pacheco prometeu que lá no Senado Federal as coisas vão caminhar diferente com relação ao que foi aprovado na Câmara dos Deputados, com relação a esse PL do aborto, como ficou conhecido lá no Congresso Nacional. Isso porque, como você bem disse, foi uma votação quase que relâmpago. Foi muito rápida, aprovada a urgência, passou por lá, e aí o presidente do Senado Federal do Congresso, Pacheco, já disse que o tema precisa ser levado em consideração, porque é um tema sério, que precisa de debate, de discussão, e que isso precisa ali ser analisado mais profundamente. Assim, ele vai pautar para que esse PL passe por comissões. Isso não é uma novidade na maneira do Pacheco trabalhar, viu? Ele costuma exatamente seguir todo esse rito mesmo tradicional de passar os textos específicos pelas comissões antes de pautar a questão no plenário do Senado Federal. Mas fato é que essa foi a principal crítica levada para o Congresso Nacional, mais precisamente para a Câmara dos Deputados, foi o fato de ter acontecido essa votação relâmpago e de não ter passado por nenhuma comissão específica sobre o assunto. Por quê? Porque é nas comissões que os textos podem ser alterados, se for necessário ali, se os parlamentares acharem necessário. Então, essa questão não foi alterada de nenhuma forma, e para tentar minimizar a partir de agora toda essa questão, o Congresso Nacional vai colocar ali, encabeçar uma relatora, uma mulher, para relatar esse projeto de lei lá nas casas, exatamente para que tente diminuir aí essas críticas que o Congresso Nacional, o governo brasileiro, vem recebendo depois da aprovação lá na Câmara dos Deputados. E uma informação importante que a gente precisa compartilhar por aqui foi que a primeira-dama, Janja da Silva, quebrou o silêncio e se pronunciou sobre esse tema. Nas redes sociais, ela disse o seguinte, que é preocupante para nós, como sociedade, a tramitação desse projeto sem a devida discussão nas comissões temáticas da Câmara. Os propositores
opositores do PL parecem desconhecer as batalhas que mulheres, meninas e suas famílias enfrentam para exercer seu direito ao aborto legal e seguro no Brasil. Ela segue dizendo que isso ataca a dignidade das mulheres e meninas, que é garantida pela Constituição Cidadã. Conclui dizendo que é um absurdo e retrocede em nossos direitos. E diz que seguimos juntas lutando por direitos. Então é uma questão que ainda vai repercutir e muito no Congresso Nacional. Vale a gente lembrar que atualmente o aborto no nosso país é permitido, a realização do aborto e não é considerado crime em 3 casos: se o feto for anencefalo, se a gravidez for fruto de um estupro, de um crime de estupro, ou se a mãe, ou se essa gravidez tiver ali algum risco grave à mãe naquela gestação. Então são permitidos esses 3 casos para que haja ali o aborto no nosso país. E esse texto altera exatamente o Código Penal e estabelece a aplicação de pena de homicídio para a mulher que abortar depois da 22ª semana de gestação. Volto com você. Muito obrigado, Gabriela Vera. Se a primeira-dama Janja se pronunciou nas redes sociais, o presidente Lula, em viagem à Europa, acompanhando as reuniões do G7 em que o Brasil participa como convidado, foi questionado sobre o assunto, mas preferiu deixar para depois. Causa do aborto ontem na Câmara, como o senhor Deixa eu falar uma coisa pra você. Você acha que não é justo? Acabei de até vir falar de uma coisa que está sendo discutida na Câmara. Deixa eu voltar para o Brasil, tomar pé da situação, aí você pergunta e eu falo com você. Lula, Thiago Prudente, optou por essa cautela, é melhor não falar nada antes da hora, antes de ouvir as bases. Se de alguma forma a bancada evangélica queria pressionar Lula contra a parede, essa resposta do presidente dá um sinal de que ele, no mínimo, está incomodado com essa pauta da Câmara Federal. Ah, sem dúvida, mas ele achou uma estratégia para manter o assunto longe. Tô numa agenda internacional, não tô entendendo muito bem o que está acontecendo lá no Congresso. Sabe aquela história, Heitor? Fica tranquilo que já já eu me posiciono, mas agora não, tá? Que eu tô em outra agenda aqui, do G7, do G20, não vou poder me posicionar. Foi basicamente isso, mas mostra o incômodo do presidente, que não quis comentar o assunto logo de cara. E eu acho que isso tem a ver porque deve ter um trabalho no bastidor, e eu não consegui cravar isso porque os políticos estão fugindo desse assunto, para que esse tema saia do foco. Esse é um trabalho que está sendo realizado, mas ninguém assume, sabe, Heitor? Todo mundo fica fugindo dos repórteres, dos jornalistas sobre esse assunto, quem ainda não tem um posicionamento muito correto, e é geralmente quem age ali nos bastidores. Então você vê essa ação. E o que me chama a atenção é que eu estava observando muito as redes sociais de ambos os espectros políticos para ver qual é a reação das pessoas quanto a esse projeto. E me chama bastante atenção que eu acho que a maré começou a virar, as pessoas não... E assim, é um ponto que é muito importante. Muita gente que não é a favor do aborto não é a favor desse PL. Não acredita que a legislação tá boa do jeito que está. E não quer o PL aprovado. Então você vê uma mudança nessa maré. Não sei se você percebeu isso. Então acho que o projeto vai perdendo força e eu, sinceramente, não entendo a necessidade de uma urgência nesse projeto. Para que colocar a urgência? Vamos votar nas comissões normalmente, como qualquer projeto de lei. E também a manifestação de especialistas, né? Que os dados mostram que 60% dos estupros no país são realizados, infelizmente as vítimas são meninas abaixo dos 14 anos e que a detecção da gravidez nessas meninas é tardia, porque geralmente o estuprador é o pai ou o padrasto. E aí
até ela revelar que está grávida pela pressão, por uma série de questões dentro de casa, porque ela está sendo vítima de uma violência, é tardia e ultrapassa esse período de 22 semanas. Além disso, eu conversava com uma obstetra que disse o seguinte: em muitos casos, a detecção final, se o bebê é anencéfalo, acontece entre a 20ª e a 24ª semana. Ou seja, se essa detecção for realizada na 23ª semana, a mãe não poderia realizar um aborto e teria que ficar com o bebê anencéfalo dentro da barriga até o parto. Olha a tortura. E aí tem um outro detalhe, que é a outra previsão legal para aborto no Brasil, que sim, a mãe pode correr riscos numa gravidez depois da 22ª semana, e ela também não poderia abortar nesse caso. Então, a situação é extremamente complexa, e a gente está falando só das 3 previsões legais de aborto no país, né, Heitor? O ouvinte Ricardo, morador de Paulínia, escreve dizendo que religião e política, quando unidas, sempre dá problema. A história mostra isso. Descobrimento do Brasil, nazismo, a questão em voga sobre o aborto terá muitos episódios e no final muita gente de um lado ou de outro estará descontente. A opinião do ouvinte Ricardo, final do telefone 1585. O Adriano Vermelho diz: como dizem hoje, é muita treta. Eles se ofendem, dizem os maiores impropérios uns para os outros, jogam baixo, chegando até as vias de fato. Tá falando das nobres autoridades, né, das excelências. Das duas, uma. Ou é pura encenação combinada no cafezinho, onde nunca tem briga, ou, o Adriano diz, me atrevo a dizer que é a única hora nos seus mandatos que os nossos parlamentares dizem quem realmente eles são. E mais ainda, isso acontece tanto em âmbito federal, estadual e municipal. Dá vergonha alheia, porque encontramos às vezes com essas figuras por aí, não é difícil que já alguma dessas duvidosas bets de jogos online coloquem lutas nas opostas. Imagina uma treta, quem você aposta? Quanto tá pagando o bet de uma luta entre Nicolas Ferreira e André Janones? Deus me livre ter que passar por isso, hein, Adriano? Tomara que não chegue a esse nível, mas o caminho da política brasileira tá bem complicado de a gente acompanhar, de a gente assistir. Tiago Prudente, segunda-feira estamos de volta, reforçando o convite. A partir de segunda e até quinta-feira, uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Campinas, sempre dentro do Manhã Bandeirantes, que começa às 10 horas, vai até às 11h30 e que segunda-feira volta depois do Jornal Gente. Um abraço para você, Heitor, para os nossos ouvintes, um excelente fim de semana e a gente volta na segunda-feira com o início dessa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Campinas. Um abraço para você, vai trabalhar esse fim de semana? Estaremos na reportagem de Ponte Preta e Novo Horizontino amanhã, junto com o Edson Souza. Eu cubro a ponte, o Edson cobre o Novo Horizontino no encontro de pai e filho à beira do gramado. Vai ser histórico esse jogo. Quem leva, Nelsinho ou Eduardo? Nelsinho. Você tá puxando o saco do pai, né? Mas eu acho que o Eduardo leva. Nada contra a Ponte, mas eu acho que o Novo Horizontino tá no melhor momento. Vamos aguardar. E o Guarani vai perder hoje, tá? Pra não falarem que eu tô sendo clubista aqui, tá? Um abraço pra você. Bugre enfrenta o Avaí às 9h na Ressacada em Florianópolis. E os 2 jogos, claro, você acompanha na Rádio Bandeirantes Campinas com o timaço de Carlos Batista. E a partir de agora, as informações dos times da cidade nessa rodada importante da Série B com Carlos Henrique no Nossa Área. Um grande abraço, um ótimo final de semana e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Você sabe como o Hospital São Luís Campinas consegue oferecer o mais alto padrão de cuidado? Temos uma gestão centralizada, que compartilha serviços e boas práticas em todo o Brasil. Assim, conseguimos investir ainda mais na qualidade da assistência. Tudo para que você tenha o melhor cuidado. Em Campinas, a qualidade Redditor você só encontra no Hospital São Luís. Saiba mais em www.redditor.com.br. E aí, turma? Aqui é o Michel Teló e ó, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego deixando o seu quintal cheio de água empoçada, hein? Caixa d'água destampada, os pneus com água, tudo isso só ajuda a proliferar o mosquito da dengue e a dengue pode matar. Você precisa se proteger e proteger a sua família. O rádio você enfrenta uma dengue. Essa campanha é aqui da rádio, das rádios de São Paulo. Essa campanha é sua. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Redditor na região, agora com novos convênios.
Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redditor.com.br. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas.